Olá, você já passou por algum processo de mudança que no meio do caminho não deu certo e você voltou à condição anterior? Por exemplo, talvez você tenha tentado emagrecer e até tenha conseguido emagrecer alguns quilos, mas no meio do processo você acabou desistindo e acabou engordando mais do que você até mesmo emagreceu? Ou talvez você tenha começado a guardar dinheiro e a hora que você viu, você estava com mais dívidas do que o valor que você havia guardado, teve que utilizar todo esse valor para pagar dívidas e ainda ficou devendo? Ou até mesmo você começou um curso de inglês, ou até mesmo um curso na faculdade, numa escola técnica, e no meio do curso você começou a trabalhar mais ou fazer qualquer outra coisa e você teve que parar o curso? Pois se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, fique neste vídeo até o final, pois eu vou dizer para você o porquê isso acontece e o que você tem que fazer para evitar isso, para que você continue com sucesso na sua mudança. Mas antes de começar essa aula, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Então, eu quero começar esta aula relembrando um detalhe que nós falamos durante todas as aulas desta semana. O nosso consciente, ele analisa a situação e ele vai no nosso subconsciente buscar toda a nossa experiência para ele trazer uma resposta, e essa resposta vem através de um sentimento, não é mesmo? E aí o que acontece? Quando você supera uma crença limitante, quando você começa uma mudança de comportamento, você cria um novo caminho, você não utiliza mais aquele caminho antigo, você cria um novo caminho para você analisar esse histórico. E esse novo caminho, ele tem novo significado, novos sentimentos, e você começa a trazer sentimentos de empoderamento, de que você pode, que você vai conseguir, enfim. E é por isso que a gente começa a mudança. Só que daí, no meio do caminho, você pode acabar se auto-sabotando e usar aquele caminho antigo. E aí, se você utiliza aquele caminho antigo, você vai reforçar aquela crença antiga, vai trazer aquele sentimento antigo onde você não tinha resultado e vai começar a se auto-sabotar. E você nem percebe isso porque é uma conversa junto com o seu subconsciente. Mas eu vou trazer algumas dicas aqui para que você possa não cair nessa armadilha. Então, caneta e papel na mão. Primeira dica: lugares. Dependendo da mudança que você está fazendo, não passe pelos lugares que você começava a frequentar, ou melhor, que você frequentava quando você não tinha resultado. Por exemplo, se você está fazendo regime e você ia comer em determinados lugares que eram bons, mas que daí você acabava comendo demais, olha só o que acontece no seu cérebro. Lembra que o consciente ele vai analisar a situação? Então, se você for nesse lugar antigo, ele vai chegar lá, ele vai ver todo o ambiente, ele vai ouvir, ele vai sentir, vai mandar toda essa informação para o seu subconsciente, e isso vai trazer aquele sentimento antigo, aquele sentimento do seu comportamento antigo, e vai fazer com que você volte a comer, por exemplo, do mesmo jeito que você comia antes, exageradamente. E aí, ao invés de você fortalecer o caminho novo e trazer uma crença cada vez mais forte para que você continue a sua mudança, você começa a enfraquecer esse caminho e fortalecer o antigo. Então, eu falo a você, dependendo da mudança que você está fazendo, evite locais antigos, não só para regime, mas para qualquer outra mudança que esses locais antigos ele te trazem sentimentos, lembranças de comportamentos que você não quer ter mais. Então, essa é a primeira dica. Segunda dica: pessoas. Do mesmo jeito que acontece com lugares, pessoas também trazem esse sentimento. Então, dependendo das pessoas que te incentivavam
mesmo que fosse inconscientemente a ter aqueles comportamentos antigos, você tem que evitá-las. E se você não consegue evitá-las, porque talvez sejam pessoas que estão dentro da sua casa, aí você tem que começar a criar gatilhos para se proteger desses sentimentos antigos. Então, por exemplo, se você está tentando mudar um comportamento onde você dispara um gatilho em que você fica estressado, nervoso, rude, e você não quer ter mais esse tipo de comportamento, e você sabe que uma determinada pessoa dispara esse gatilho, mas você não tem como se afastar dela, tente identificar em que momento você começa a disparar esse gatilho. E aí, nesse momento, você interrompa o que você estiver fazendo com ela e pede licença, por exemplo, para ir no banheiro, ou para ir buscar alguma coisa no carro, fazer qualquer coisa para que você corte esse caminho que está te levando àquela lembrança antiga que vai fazer com que você dispare esse sentimento antigo. Uma outra referência, né? Já tive pessoas que não queriam mais beber álcool, né? Entenderam que isso não faz bem ao corpo, não queriam mais beber álcool. Só que encontravam amigos que não têm o mesmo pensamento, que queriam realmente beber álcool durante a semana, final de semana, enfim. Qual que foi a solução para essa pessoa? Durante a semana, ela não se permitia se comunicar com essas pessoas, somente no final de semana, para que ela pudesse resistir somente um dia e não mais de um dia da semana. E nesse dia em que, no final de semana, em que ela encontrava com essas pessoas, ela falava: gente, eu não bebo mais cerveja, não bebo mais álcool, eu não bebo mais Coca-Cola, não bebo mais nada desses itens que eu classifiquei que não faz bem ao meu corpo. Então, em função da minha saúde, eu trouxe aqui a minha água, eu trouxe a minha bebida, enfim. Né? E claro que ela sofria, né, um bullying pelos amigos, porque, imagina, agora você está fresco, você vai fazer isso e não sei o quê. Mas foi uma maneira inteligente que ela fez para ela não se afastar dos amigos, mas também não ter que resistir a essa tentação mais de que uma vez na semana. Então pensa em qual solução que seria boa para você caso você esteja passando por uma mudança dessa. Terceira dica, anote aí caso você não esteja anotando. Treino. Tudo é treino na nossa vida. Então, por exemplo, se você está passando por uma mudança de comportamento, quanto mais você treina o seu novo comportamento, mais você reforça esse novo caminho que você criou, né? Essa nova sinapse neural que fisicamente você criou no seu cérebro. E aí você deixa de usar aquela anterior. Então, por exemplo, você está buscando guardar dinheiro, investir. Quanto mais você fizer isso, melhor você vai se sentir, mais você vai guardar com o tempo, e aí você passa de gastador a poupador, e depois de poupador a investidor. Então, quanto mais você treina, melhor você vai gravando esse caminho. Então, continue treinando. Isso vale não só para as finanças, mas também para a sua saúde, né, para estudos, para carreira, enfim. Tudo que você sente necessidade de mudança, que é o que você está buscando, treine ela constantemente, tá bom? Mais uma dica: livros. Se você está buscando uma mudança, se você já iniciou uma mudança, busque livros que falem sobre esse assunto. Eles vão reforçar também as suas ideias, vão reforçar essas novas sinapses e vai fazer com que o seu subconsciente traga novos significados. E esses significados vão reforçar mais ainda essa nova mudança que você fez. E aí vai ficar mais fácil também você manter essa mudança. Uma outra dica que eu dou a você: filmes. Por exemplo, se você entendeu que tem que mudar o seu comportamento com seus filhos, porque talvez na sua infância você não foi uma criança que recebeu muito amor, muito carinho, né? Não foi uma criança que recebeu muitas palavras de afirmação, talvez o seu pai trabalhasse muito, sua mãe trabalhasse muito e você teve esse sentimento de abandono, enfim, e tudo isso fez com que você, na fase adulta, não fosse um adulto com tanta certeza em tudo que ia fazer, com tanta confiança.
e aí você entendeu isso e quer mudar o seu comportamento para que você haja de maneira com que crie filhos que virem adultos extremamente confiantes, adultos voltados ao seu sucesso, enfim. E aí você começa a mudar o comportamento, porque eu sei o quanto é difícil isso, a gente dar o que não recebeu é muito difícil, a gente tem que ter aí uma mudança bem forte no comportamento, mas assistir filmes também ajuda. E nesse caso, eu até recomendaria você assistir aquele filme Mãos Talentosa, que é um filme brilhante, para que reforce especificamente nesse sentido. Né? Mas você pode também assistir filmes, qualquer filmes que converse com a sua nova meta, com a sua mudança de comportamento, que também eles falam com o nosso subconsciente, e aí você vai reforçando esse novo caminho neural, tá bom? Mais uma dica: podcast. Do mesmo jeito que livros e filmes reforçam o nosso subconsciente, podcast também. Você está vendo pessoas que já têm o sucesso que você almeja, trocando ideia ali de uma maneira mais descontraída, muitas vezes mais gostosa, não é mesmo? E aí, quando você assiste isso, você também está reforçando esse caminho novo, tá bom? E por último, palavras de afirmação. Palavras de afirmação parece ser até boba, mas não é, não é. Elas trabalham ali diretamente no subconsciente. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, não é organizado e quer ser uma pessoa organizada, de manhã e à noite, fale isso para você, fale isso de frente para o espelho, de uma forma que você se sinta realmente verdadeiro, falando: eu sou uma pessoa organizada. E comece em tudo que você vai fazer, repetindo isso para você e buscando fazer o seu melhor, organizando. E aí você vai ver que você começa a mudar esse padrão conscientemente, porque você já está trabalhando o subconsciente e também o consciente. Então, todas essas dicas eu dou aqui para você, para que você possa utilizá-las em conjunto. Não use só uma das regras, use mais de uma, se possível até todas, porque você vai ver o quanto que você vai manter uma mudança que talvez você achasse que não era capaz de fazer. Você começa a ver que é sim possível e você de fato se torna uma nova pessoa. E aí, como é que foi essa aula para você? Comente aí como é que foram as aulas dessa semana para você. Comente aí, pois nessa semana nós destrinchamos a nossa mente consciente e subconsciente para tentar entender todos esses gatilhos, entender essas crenças limitantes, entender tudo que atrapalha no nosso objetivo. Porque, afinal de contas, a maior parte das pessoas querem fazer uma coisa, mas não conseguem. Ou até mesmo quando começam, não terminam. E essa semana eu dediquei as nossas aulas para que você possa ter mais consciência disso e como conscientemente trabalhar o seu subconsciente. E eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. E antes de terminar este vídeo, peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Eu desejo a você um excelente final de semana e eu te vejo na próxima segunda-feira às 7h27. Até mais.